E aí pessoal, beleza? Meu nome é Link, você está no canal Maticons na Prática, onde você aprende sobre materiais de construção. Em algum momento você já precisou cortar piso, azulejo, materiais cerâmicos e ficou na dúvida de qual seria o disco ideal para fazer esse serviço? Então fica aí que hoje vamos falar sobre o disco diamantado de corte seco. E lembrando que é o disco menor, né? Que é do Serra Mármore ou a famosa Makita. E antes de qualquer coisa, se você não é inscrito, considere dar uma força para o canal ao final desse conteúdo. Se já é inscrito, muito obrigado pela preferência. Na composição e funcionamento, o disco diamantado para corte a seco, lembrando que esses discos aqui são de corte a seco. É uma verdadeira revolução nas ferramentas de corte por ser tão prático de se usar. Ele é composto por uma lâmina de aço com segmentos de diamantes soldados a laser em sua borda. Como a gente pode ver, esses frisos, né? Esses ressaltos que tem bem na borda de sua lâmina. Esses diamantes são extremamente duros e afiados, o que permite cortar uma variedade de materiais, incluindo concreto, pedra, azulejo, cerâmica, com muita facilidade e precisão. Se atentando aqui ao diamantado, quando a gente fala de dureza, a gente está falando de capacidade do material riscar um outro material. E a questão do corte seco significa que não é necessário o uso de água durante o processo de corte, o que vai tornar ele mais conveniente e rápido. E qual que é a diferença entre o rebolo liso e o rebolo diamantado? Ambos são projetados para cortar materiais como porcelanato e mármores em máquina de corte a seco, como o Serra Mármore. A diferença vai estar na textura da borda do disco. O disco diamantado liso possui uma borda mais contínua, mais suave, que seria este aqui. E ele é ideal para cortes mais limpos e precisos. Enquanto o disco diamantado com o rebolo diamantado possui segmentos e ranhuras em sua borda, que seriam esse aqui ou desse modelo aqui. Nesse caso, ele proporciona maior capacidade de refrigeração e evacuação dos resíduos durante o corte, o que pode ser especialmente útil em cortes mais profundos ou em materiais mais densos, como pedras e placas mais grossas. Agora vamos falar como que se utiliza ele corretamente na sua Serra Mármore. Antes de qualquer coisa, você tem que fazer marcações necessárias na peça antes de fazer o corte. Ela vai servir de guia. Primeiro, a gente verifica se o disco está corretamente instalado e alinhado com a máquina. Algumas máquinas possuem o eixo numa medida diferente, por isso que vem esse anel aqui, ó. E na embalagem a gente consegue ver algumas coisas, como o diâmetro do disco, né, que é 110, o furo, que é de 20, e a rotação máxima, que é de 15.000 RPM, né, que são rotações por minuto. Em geral, vem sempre um anelzinho desse aqui, um anelzinho de calço, né, para poder calçar, caso seja menor do que esses 20 milímetros do furo, tá? Algumas peças, principalmente peças importadas, às vezes tem uma diferença nesse furo aqui, ó, do disco. Em seguida, a gente ajusta a profundidade do corte conforme necessidade. E lembre-se sempre, utilize óculos de proteção e equipamentos de segurança adequado. Ao iniciar o corte, mantenha a velocidade constante e evite ficar aplicando força no disco e no material, que isso pode ser perigoso também. Tem que se certificar de deixar o disco resfriar entre os cortes, né, para poder evitar danos. Usou uma vez, né, usou o que você tem que fazer lá, deixa o disco descansar um pouco, resfriar, justamente porque ele é um corte a seco, depois você volta e reutiliza. E no final do dia, depois do uso, limpe a máquina, né, perfeitamente, para poder garantir o bom funcionamento dela ao longo do tempo e guarde o disco num local adequado para evitar corrosão em volta do disco. De aplicação, as possibilidades aí são praticamente ilimitadas, desde cortes precisos em piso e revestimento, até instalação de bancada de pedra, trabalhos em construção civil, corte de alguns outros materiais que também são relacionados à construção civil. E esse tipo de disco é uma escolha ideal para qualquer projeto que exija corte limpo e eficiente em materiais duros, justamente por causa da dureza. A relação da dureza do diamantado com a relação do material, né? A dureza do material que você quer cortar. Atrás sempre vem especificação, né, fabricante, o que ele é bom, qual que é a indicação, qual que não é, diâmetro. Isso em toda a embalagem vai vir. E como a gente pode ver, ó, ele explica direitinho. Essa também tem as explicações. A luz aqui atrapalha um pouquinho, mas só para vocês terem ciência, ó, que vem as informações atrás. O desenho, ó, esse é um diamantado liso.
Esse é um diamantado com um pouco de ventilação e esse é um diamantado com bastante ventilação. Ó. Existe um ressalto bem nessa borda aqui. Então, desses discos aqui, a gente consegue cortar piso, porcelanato, pedras. Esses dois aqui eu já indico para cortar pedra, que ele é ventilado. São peças mais grossas, né? Com a espessura maior. Porcelanato, que precisa dar um acabamento mais fininho, aquele acabamento mais retificado, eu já indicaria esse liso aqui. Do mais, uma breve explicação sobre os discos diamantados para corte de piso, pedras, etc. E aí, gostaram dessas informações? Se você gostou, já deixa aquele like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você é inscrito, muito obrigado pela preferência. E deixa aqui embaixo na parte dos comentários se você já teve alguma dúvida, se você utiliza alguns desses discos, conta a sua experiência aí para nós, tá bom? Muito obrigado, espero vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!